desculpa, eu vim aqui só refazer o começo do vídeo, porque eu começo dizendo que ele não é um resumo e que ele também não é um vlog de leitura. Realmente, ele não é um vlog de leitura, mas em grande parte desse vídeo vocês vão ver que ele é um grande resumão da história, só no final conta uma teoria super pequenininha. Então, se você veio atrás desse vídeo pra poder entender o que se fala a paciente silenciosa, você tá no lugar certo. Eu vou dar um grande resumão do livro aqui pra você. Tem spoiler nesse vídeo, mas ele não entra tanto em detalhes, né? Claro que ele conta o plot, mas se você quiser saber como exatamente o protagonista chega em tudo isso, só você ler. Enfim, bem-vindos ao vídeo! Sobrevivemos! Dessa vez eu não vou apagar essa parte, vocês fiquem aí com a loucura que tem que ser pra gravar esse negócio, porque assim, a ideia era que semana passada já tivesse saído um vídeo sobre 1984, só que toda vez que eu sinto pra gravar um vídeo sobre este diabo, alguma coisa dá errado. Só não tá mais errado que a história. Enfim, esse vídeo vai ter spoiler sobre a paciente silenciosa. Então, assim, se você não leu, não assiste. Ou se você não leu, mas você não liga pra isso, fica aqui. Porque, meu Deus, que livro bom! Simplesmente que livro bom. Um resumão da história pra vocês. Resumidamente, a paciente silenciosa nada mais é do que uma mulher que assassinou o próprio marido. E aí, depois disso, ela fez uma arte chamada Alceste, que era o nome de um conto grego, onde uma mulher era morta pelo próprio marido, em vez dele mesmo, ele escolhe matar a mulher. E depois disso, ela para de falar. Então ela fez um quadro retratando isso, só que na versão dela. Ela pintava com uma tinta vermelha, que poderia ou não ser sangue, no caso não ela que pintou com sangue, mas a arte poderia simbolizar sangue ou não. E depois desse assassinato desse homem, ela também fica sem falar, assim como, né, a Alceste. O problema disso tudo é que se passam 6 anos e as pessoas tinham duas teorias. Ou ela tava fingindo que tinha enlouquecido e por isso ela não falava, e aí depois de, sei lá, uns 2 meses, 3 anos, ela já começaria a falar, né? Pelo menos algumas palavras jogadas para poder as pessoas acreditarem, então, na mentira dela. Só que no caso, se passou 6 anos, ela nunca disse nem sequer uma palavra. Ela não tinha reações, o rosto dela era extremamente neutro. E pelo contrário, ela tinha que ficar extremamente medicada o tempo todo. Ela era grog, ela parecia um zumbi andando pelo hospital. Hospital não, né? Pelo o hospício. Então, era uma coisa muito difícil e as pessoas não tinham resposta sobre aquele caso. Era óbvio que ela tinha matado o marido, a arma tinha digital dela, ela tinha tentado se matar depois da morte dele. O problema era que eles eram um casal aparentemente muito feliz, ninguém tinha nada a declarar contra eles propriamente. Ela era uma artista muito famosa e ele era um fotógrafo muito famoso. Ele chegava até a ser mais famoso que ela, a gente já começa a história sabendo disso. Apesar que ela estava em ascensão, e depois, então, que ela foi pro hospício, ela ficou mais famosa ainda, os quadros e a arte dela valorizou muito. O problema é que ninguém ia visitar ela, ninguém nunca foi atrás, ela nunca disse por que ela fez aquilo, óbvio que ela não falava nada com ninguém. E ela tinha tentado se matar várias vezes lá dentro, até o ponto que ela começou a ser completamente drogada pra nada reagir. O problema é que o nosso protagonista, esse filho de um priquito, ele fica obcecado com esse caso criminal e ele começa ali a ir atrás de consertar, saber o que aconteceu com essa mulher. Então ele vira psiquiatra dela. O problema do nosso protagonista é que ele não é uma pessoa muito boa das cabeças, a gente sabe disso. A gente vê assim no livro, uma coisa engraçada é que ele não é um narrador confiável, a verdade é essa. Quando você for ler esse livro, você tem que saber que tudo que ele tá falando tem um pingo de mentira em alguma coisa. Porque ele é doido, ele se identifica com ela. Com a menina silenciosa, que eu não vou lembrar o nome, eu me recuso a gravar nome de personagem, gente, me desculpa. Eu sou péssima nisso, não importa quantas vezes eu leio o roteiro, eu leio o livro, eu não sei gravar nome de personagem nenhum. Não sei. É a menina silenciosa e psiquiatra, não é protagonista. E o problema dele é que ele é um cara sequelado, a verdade é essa. Ele teve um pai extremamente abusivo, que com certeza não era um exemplo de pai nem de homem pra ele. Era um cara que humilhava muito ele e que mesmo depois que ele saiu dessa casa, ele continuou tendo o pai como uma presença na cabeça dele, né? Tudo que ele conquistava, ele não conseguia prosseguir com aquilo porque ele sentia que ele era inútil, que ele era uma merdinha, que ele devia se matar. Isso fez ele começar a fumar maconha
vira um viciado, né? Ele começa a fumar pra poder conseguir interagir socialmente, porque nem isso ele consegue, né? Ele vira um protagonista silencioso, assim como a paciente dele. Ele não consegue ter habilidades sociais, porque ele sempre acha que não é bom o suficiente pra isso e que as pessoas não merecem ter alguém como ele na vida delas. E o grande problema começa que ele se envolve com uma mulher e ele trai essa mulher com a atual esposa dele, né? Que na época não era. E essa esposa dele trai o namorado dela, na época, com ele. E eles vivem juntos. O problema é que ele cria uma dependência nessa mulher, a verdade é essa. Ele substitui o vício em drogas pelo vício nela. Uma espécie de obsessão. Não obsessão, mas é como se ela fosse a razão dele viver de um jeito meio estranho. Porque ele substitui esse vício de atenção nela. E ela usa ele como um escape, porque ela é atriz e na época ele era o cara que ela tinha que dar atenção. Então ela também criou aquela coisa nele e eles viraram um relacionamento meio estranho. Principalmente porque eles nasceram de uma traição, né? Ambos traíram seus parceiros e ficaram juntos depois disso e se casaram. E depois eles vivem juntos por um tempo até que ela começa a trair o namorado. E é aí que as coisas ficam estranhas, porque ao mesmo tempo que ele tá investigando por que a paciente não fala, ele tá investigando a Kate. Eu só lembro o nome da miserável da mulher. A Kate, que é a esposa dele, que está traindo. E, gente, eu fiquei com uma cara assim, então, meu Deus, que merda. Porque ele vai na antiga psicóloga dele, que foi uma mulher que ajudou muito ele. Tanto que a primeira pessoa que ele tem em mente quando ele começa a entrar nessas crises no relacionamento dele é... O problema dele ir atrás da psicóloga, no caso, é que ele não escuta o conselho dela. A Ruth é muito específica, dizendo pra ele que, você precisa terminar esse relacionamento. É óbvio que você tá recriando a história dos seus pais com essa mulher, você tá vendo nela a atenção que você queria no seu pai. É óbvio que ela não vai mudar, porque se ela te amasse de verdade, ela não teria te traído. Só que assim, você acha que o protagonista ouviu o conselho da psicóloga dele, que ele criou... que ele foi atrás do conselho? É óbvio que ele não ouviu. Ele ficou na ideia de, não, mas a Kate vai mudar, ela me ama. Na verdade, ele fica com o pensamento que a Kate vai ficar comigo porque eu sou incapaz de terminar com ela. Ele criou tanto uma dependência nela que ele vê ela como uma fonte de felicidade. Então ele é incapaz de desfazer da mulher que não ama ele, que está o traindo todos os dias dizendo que é pra trabalho. Porque, de novo, ela usa a habilidade dela de atriz pra poder conseguir chances de dar o priquite dela pra outro cara aleatório que ele nem sabia qual era. E ele acha que vai conseguir lidar com isso, ele acha que ele vai, porque ele ficou na cabeça de fazer a mesma coisa que o pai dele faria nessa situação: matar o cara. E só por aí você consegue ter uma ideia de que o protagonista definitivamente não está mais batendo bem na cabeça. Primeiro que ele quebra todas as regras possíveis dentro do ambiente psiquiátrico, porque assim, ele não investiga só conversando com a paciente silenciosa, porque ela não fala. Então ele começa a ir atrás das pessoas da vida dela, pessoal. Ele vai atrás do Jean Félix, que era o assessor dela, que era quem tava na galeria de arte dele. E o Jean Félix, a gente descobre que era obcecado na arte dela. Ele não liga pra ela, ele ligava só pra arte dele. Tanto que a gente descobre por meio do diário da paciente misteriosa, paciente silenciosa, que esse cara, ela tinha tentado terminar a amizade deles porque não tava dando certo, ele fazia mal pra ela, principalmente porque ela sabia que ele não se importava com ela de verdade. Ele só queria a arte, ele não ligava pros sentimentos dela, nem pros anos de amizade deles, ele só queria que ela continuasse produzindo. E ele tava num período da vida dela que ela não tava conseguindo mais porque ela tava infeliz, por causa da vida pessoal dela, que era uma merda também. E o protagonista, ele até desconfia de ter sido o Jean Félix a ter feito alguma coisa com ela, de ter algum envolvimento, mas a gente descobre por meio do diário e pela própria investigação do protagonista que ele não tinha nada a ver. Ele foi um bosta, sim, mas ele, na verdade, alertou a garota a abrir os olhos em quem ela confiava. E ela abriu. Mais ou menos. Depois ele vai atrás do cunhado da paciente, que era um cara que tinha inveja do próprio irmão, e por causa disso ele começa a tentar abusar dela. Só que ele não consegue porque ela morde a língua dele e ele começa a ameaçar ela. Não diretamente, mas ele fala pra ela não falar sobre isso. E logo depois dessa cena a gente descobre que antes dela ter matado o marido dela, ela estava sendo perseguida por alguém. Tinha um cara que toda vez aparecia, ele parecia uma entidade. Tanto que o livro te faz acreditar que ela é maluca, porque ela começa a ver ele em todos os lugares. E a gente descobre que um pouco tempo antes ela já tinha visto um cara assim.
ela tinha acusado um cara cego de estar atrás dela. Porque ela dizia que ele vivia perseguindo ela e quando foram ver, o cara não tava perseguindo ela. Ele era cego, não sabia a aparência dela, não tinha como ele tá indo atrás dela e fazendo o que ela achava que tava fazendo. Apesar disso, ela também tinha tentado suicídio, o que faz mais uma chance das pessoas acharem que ela era realmente maluca. O que não era o caso. Ela realmente estava sendo perseguida por alguém, que a gente só descobre isso depois. A gente começa achando que é o cara, o cunhado dela que tá atrás, é ele que tá fazendo isso. Tanto que ela confronta ele e ele não fazia a menor ideia do que ela tava falando. Só que eu, pessoalmente, quando li isso, achei, não, ele tá mentindo. Esse desgraçado está fazendo isso pra poder ela se fazer de maluca. E ela não tava se fazendo de maluca. Então a gente descobre que não o psiquiatra dela, mas psiquiatra dela, porque o protagonista é psicoterapeuta, na verdade. Então eu errei até agora que eu tava chamando ele. Mas enfim, o psiquiatra dela não faz nenhum tipo de exame com ela. Na verdade, a gente descobre que ele, o West, já era psicólogo da protagonista. Da protagonista não, da paciente silenciosa. Ele dava remédios pra ela e diagnosticou ela com borderline sem nunca ouvir a história dela 100%. Ela contava que tava se sentindo observada, ela contava que ela não tava se sentindo bem, ela contava que ela não tava se sentindo segura. E o que ele fazia? Toma remedinho, Flor. Você é maluca. Ele simplesmente infernizou a vida dessa mulher, fazendo o marido dela, fazendo ela acreditar que tava enlouquecendo, acreditar que na verdade era tudo que ela tava vendo era uma bosta, que a vida dela era um inferno, que ela tinha borderline, sendo que ela não tinha borderline. Ela tinha um transtorno, sim, que não é dito especificamente no livro, mas é óbvio que ela tem, porque a infância dela foi um lixo, né? A infância dessa mulher, em resumo, foi assim, a mãe dela se matou com ela dentro do carro, que ela, a protagonista, sente que, na verdade, a mãe queria matar ela, né? A paciente queria matar ela, e se matar junto, só que a mãe não conseguiu matando só ela quando bateu o carro, e ela meio que se enforcou com um cinto de segurança, uma coisa assim. E aí, depois disso, o pai dela disse pra ela que não queria que ela tivesse nascido. E aí, quando o pai dela morre anos depois, ela acabou tentando se matar. Porque, enfim, ela sentiu que estava morta. Ela sentiu que morreu no dia que o pai dela disse que ela deveria ter morrido no lugar da mãe. E isso afetou a vida dela até a fase adulta, afetou ela até o final do livro, porque ela sentia que devia ter morrido. Ela sempre teve essa sensação que ela não devia estar viva, que a vida dela era uma sorte, que não era a sorte dela. Não era pra isso ter acontecido isso, aquilo foi um erro. E as pessoas ao redor dela não ajudavam muito nisso. Tanto que o marido dela não acreditava no que ela tava dizendo, então a protagonista sofreu muito antes do dia da morte do cara. E aí, quando a gente pensa que não ia ter jeito, que ela realmente era doida, ela começa a falar. Porque o protagonista, ele ganha só 6 semanas pra poder ver se consegue descobrir o que aconteceu, né? Nem descobrir o que aconteceu. O foco era pra ele descobrir por que ela não fala. O objetivo dele era fazer ela falar, porque o hospício ia fechar, justamente porque eles são uns merdinhas, né? 6 anos tratando uma mulher e nunca conseguiu fazer ela falar. Que inferno. Enfim, ela começa a falar porque as 6 semanas acabam, entre aspas, porque na verdade ela ataca uma paciente. Inclusive, como ela ataca essa paciente chega a ser interessante, porque é a Elfie que ela acaba atacando pela segunda vez, porque a primeira vez que ela atacou a Elfie foi quando, justamente, essa mulher provocou ela, dizendo que... Eita, se ela tinha gostado de matar o marido dela, sabe como é que o corpo dele tinha ficado. Tanto que a Elfie é considerada uma das valentonas ali do hospício. E aí, durante uma das sessões de pintura, onde o protagonista consegue fazer uma salinha de pintura pra ela, ela acaba atacando a Elfie, porque a Elfie foi provocar ela mais uma vez, dizendo que ela estava namorando o próprio psicoterapeuta. O que a gente descobre que ele até gosta dela, ele realmente se apaixona pela paciente dele. O problema é que ela não está apaixonada por ele. Obviamente, a gente descobre até isso no final que seria até nojento se isso acontecesse. Claro, depois disso ele perde as semanas, o lugar vai fechar, porque ela simplesmente espetou um pincel no olho da mulher. Então é bem bizarrinho, é uma cena meio estranha, você fica meio, meu Deus, a mulher é realmente maluca, estamos desistindo, não tem o que fazer, ela é doida. Só que depois disso ela começa a falar, e ela fala até não parar mais. Ela acaba dizendo que, ela conta a história do cara, só que ela mente o final da história dela. Ela diz que ela mata o próprio marido. Só que isso faz uma provocação no protagonista, porque ele sabe que não foi isso que aconteceu. Porque ele, na verdade, era o próprio assassino. Eu lendo isso fiquei, meu Deus, caraca. Ler esse livro e ver esse plot
foi o que me fez querer gravar esse vídeo. Porque, gente, é como eu disse, o protagonista ele não era confiável desde o começo, até porque ele sabia o que aconteceu. Ele sabia que ela não era assassina, que ele era. Na verdade, em tese, ela até era assassina, porque a gente descobre só no final do livro que a cena foi a seguinte. O protagonista descobriu 6 anos atrás que a Kate estava traindo ele com o Gabriel, que era o esposo da paciente. Ele fica obcecado com esse cara, ele quer matar esse cara e ele começa a perseguir a mulher dele, que era a paciente. A paciente descobre isso, começa a pegar a arma, andar com ela por todos os lugares, achando que a qualquer momento esse homem vai voltar e ela estava certa. O problema é que o nosso protagonista tortura ela. Em vez de matá-la, ele pega coisa para beber, fica na casa por horas, amarra ela de um jeito que os pulsos ficam cortando nas cordas. Que ela não era uma corda exatamente, era tipo um fio de carne, um troço assim. E por causa disso, toda vez que ela se mexia, o pulso dela cortava como se ela estivesse se cortando. O marido chega na casa e o cara, nosso protagonista, diz assim: ou a sua vida ou a vida da sua mulher. E ele escolhe a própria vida. E escolhe a paciente que morra. E eu lendo, fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E no final de tudo, ele acaba matando ele atira no homem e a protagonista se solta, ele solta ela da corda e ela pega a arma pra atirar no cara. Na verdade, eu não tenho certeza, não lembro mais se ele soltou a paciente pra poder matar o cara ou se ela se soltou. Eu tenho quase certeza que ela se soltou e aí matou o próprio marido. Só que depois que isso acontece, o protagonista vai embora, deixa a mulher lá, acho que com os pulsos cortados ainda. Só que quando a polícia chega, ela não fala nada. A arma tá com a impressão digital dela, porque ela que deu o tiro final no esposo. Ela assume a culpa e ela acha que não tinha que dizer nada pros policiais porque não valia mais a pena. Ela tinha morrido, assim como a Alceste. O marido dela fez com que ela morresse, não por vida, né, porque o protagonista poupou ela, mas matou o espírito dela. Naquele momento em que ele escolheu sacrificar a própria esposa por sua vida, ela se sentiu morta. E ainda nessa situação toda, ela ainda descobriu que ele estava traindo ela, né? E o protagonista, ele conta pra ela naquele momento que ele só tava indo matar o marido dela porque o marido dela tava comendo a esposa dele. E anos depois, ele vai até ela pra ser psicoterapeuta dela. Sem dizer nada, ela reconhece ele e no final escreve no diário dele tentando matar ela. Porque agora que ela fala, ele ficou com medo que ela confessasse pra alguém o que aconteceu de verdade. Então ele injeta morfina nela pra parecer que ela tentou se matar por alguma venda de tráfico dentro dali do hospício. E a gente descobre que até existe. Por isso o plano dele deu certo. É que a gente descobre que o Yuri, que é como se é o carinha que dá os remedinhos, ele não é o psiquiatra, ele é só o cara que é responsável pela medicação. Ele traficava medicamento lá dentro. A Elif era que ele traficava pra Elf, a Elf traficava pras outras pacientes. E ele forjou como se o Yuri tivesse deixado aberto, o que realmente aconteceu. E aí a paciente teria pegado o medicamento e se enfiado a morfina pra tentar se matar. Quando, na verdade, foi ele que fez isso. Ele não achou o diário, né? Ele sabia do diário, ele tinha ele em mãos. Só que ele devolveu pra paciente no momento do livro. E aí, quando chega no final, ele não acha esse diário. Ele vai pra casa, ele descobre que, como ele conseguiu fazer ela falar, apesar que ela se matou, na verdade, ele que matou ela, né? Ela fica em coma. Eles decidem fechar o lugar e abrir um novo, né? Que eles achavam na cabeça deles que mais cedo ou mais tarde aquela mulher ia se matar e ia conseguir. Eles fazem dele o novo diretor. Só que quando ele chega em casa, um inspetor vai na casa dele ler a última página do diário da mulher, que conta o que aconteceu. Na verdade, diz que o Theo, agora que eu lembro o nome dele, o Theo, estava indo atrás dela pra matá-la com morfina. E o livro acaba assim. O que me faz pensar agora nessa parte, que eu queria chegar finalmente, são as teorias que eu criei com esse livro. Porque depois que você ouve toda essa história e você relê ela de novo, não fica parecendo que é um diário? Tipo, nós temos aqui os capítulos onde ele tá contando o que aconteceu. Só que se você comparar a parte dele com a parte onde ela escreve o que tá acontecendo no passado, parece muito que esse livro todo é um diário dentro de um diário. Que na verdade é um diário do Theo, talvez preso, talvez num hospício, que tem partes do diário dela, da paciente, e que ele realmente foi preso, porque
ok, ela não tem provas contra ele, mas eu acho que o diário já seria uma coisa muito grande a se pensar. Principalmente porque o Ash já não gostava dele. Teve os caras que ele investigou, que viram que ele tava se insano, indo atrás de todo mundo daquele jeito. Então é aquela coisa, eu acho, pelo menos a minha teoria seria desse livro que a gente tá vendo um diário de um prisioneiro, talvez que ele vá pra ser morto, né, já que é nos Estados Unidos, ou que eles têm escrito esse diário pra poder limpar a própria consciência. Afinal, é óbvio que o casamento dele vai dar bosta, porque a Kate, nesse último momento do livro, fica só chamando ele de maconheiro e humilhando ele, porque na cabeça dela ele só mudou de uma hora pra outra porque ele nunca descobriu a traição. Sendo que ele sabia sim a traição e até matou Gabriel por causa disso. E continuou com ela depois disso, sem ela saber que ele sabia disso. Foi um livro sensacional. Paciente Silenciosa é um livro pra você ler, é um livro pra você ficar, caraca, que bosta é essa que tá acontecendo, que merda é essa? E ficar muito feliz ainda assim, porque é um livro bom demais, 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 demais. É um livro pra tu ler e ficar... Enfim, eu dei esse resumo. É uma coisa que eu recomendo. É um livro pra mim 5 de 5. 5 estrelinhas. É um livro bom pra caramba. Não sei se ele tava em promoção quando eu peguei. Não tava em promoção quando eu peguei na Amazon, senão eu ia dizer pra vocês, né, que eu sou usinha fina. E, infelizmente, não tem nessa promoção. Eu acho que não. Eu acho que não. Qualquer coisa eu vou refazer essa parte aqui do vídeo e aí eu vou dizer que tem uma promoção. Mas se não tiver, realmente é porque não tem. Só leiam, velho. Só leiam. Enfim, se você já leu Personagem... Eita! Se você já leu Paciente Silenciosa, comenta aqui embaixo, bora discutir um pouco se você gosta do livro, se você gosta do plot dele. E se você não gostar, problema seu. Mas eu gostaria muito também de ouvir sua opinião do que você não gosta desse livro. Enfim, até a próxima!